E como você que enxerga hoje o cenário aí do stand-up comedy brasileiro, que você viu de perto o Diogo, saiu, fez um monte de coisa, fez seu show, fez seu solo, foi lá pra fora, fez show lá fora, e agora tá aqui de volta sem saber o que fazer, mas você provavelmente acompanha, você tem amigo, galera. Fui nos shows, Qual que é o seu sentimento que tomou o rumo que você esperava de 15, 20 anos atrás, lá quando começou o bagulho? Cara, eu acho que sim. Ou ainda tá muito engatinhando ainda? Não, cara, eu acho que tem uma coisa legal que tá rolando que eu acho que tem mais mulher fazendo stand-up, isso eu achava que faltava desde o começo. Sim. Porque que é aquilo, né? A gente começa, todo mundo tem piada de relacionamento na manga, né? Você precisa, porque sempre vai muito casal. E eu percebia lá no começo que quando tinha uma comediante mulher fazendo stand-up sobre mulher, sobre relacionamento, o casal saía do show muito feliz. Porque o cara ria e as mulheres riam e todo mundo... Era um show que todo mundo tinha gostado. E hoje eu vejo que tem bem mais mulher fazendo. Isso eu acho maneiro. E uma coisa que mudou também, que passou do estilo que eu, Rafinha, Danilo, Diogo... O Diogo ainda faz muito isso, que é do setup punch, pro storytelling. Então a galera sobe contando uma história. O que o Afonso fez pra mim, eu acho incrível. O Afonso Verso, que todo mundo sabe quem é a tia, quem é a mãe, quem é o primo, quem é o gato, Só não sabe quem é o pai, né? O pai ninguém sabe. Mas ele criou esse Afonso Verso, que é do caralho, assim, de ele subir no palco e falar assim: eu tava uma vez com a minha mãe, e a minha mãe, uma velhinha, e aí todo mundo sabe. É a voz da mãe dele, né? Então assim, o storytelling eu acho muito maneiro. O Cambota, caralho, o Cambota, se deixar, ele faz 5 horas de show contando história. Isso eu acho muito legal, que era uma coisa que não tinha no começo. No comecinho. Ali até... Eu acho que eu sou tipo uma terceira geração de stand-up, terceira ou quarta. Que eu ainda vim depois... na primeira, eu acho que pode-se dizer, né? Adão. Diogo, nosso Adão do stand-up. Começou lá no Rio, né? Com o Cláudio Torres Gonzaga e o Paulo Carvalho, né? Sim. E o Fernando Ceilão. Aí o Ceilão pulou fora. Então, começou lá. Aí vem Mestre de Rafinha, Marcela. Aí logo depois vem Oscar. Diogo já fazia em Curitiba, mas aqui em São Paulo, né? Oscar, Diogo e Márcio Ribeiro. E aí essa é a primeira galera. E o Luiz também, né? Tava fazendo. O Luiz fazia com o Robson. Não, faziam no Beverly. No Beverly, isso. Faziam no Beverly. Mas aí quando... que eles se conheceram no Rio e aí vieram pra São Paulo. Fazendo no Beverly. Então, essa é a primeira galera do stand-up, né? E o Bruno Mota fazendo lá em Minas. Sim. E aí depois veio Rabin, Morgado, Adnet, Calabresa, Meirelles, essa segunda. Então acho que eu sou terceiro, que eu vim depois com o Murilo. O Murilo já tava fazendo, mas eu vim depois. Sim. Então acho que eu sou terceira ou quarta geração do stand-up ali, dessa galera que tava fazendo. E qual foi a pergunta? O que eu acho de hoje? E todo mundo veio muito fazendo o que os primeiros caras estavam fazendo. Que é setup punch. Não perde tempo no setup, não. Eu lembro do Robson me dar essa dica uma vez. Porque não tinha livro. A Marcela já tinha lido o Judy Carter, que a Marcela é nerd do stand-up pra caralho. A Carol Zócoli também já tava fazendo nessa época. A Mel, acho que também. Mas todas nerds, assim. Tanto que quando eu falei com a Carol, eu falei, porra, eu fazia piada com notícia, eu tinha que jogar texto fora toda semana. Eu fiz uma porrada de erro no começo do stand-up. Ela falou, eu não cometi nenhum desses, que eu li o livro da Judy Carter e fala que esses são todos os erros. Você cometeu todos. Eu pulei isso e já fui fazer o que dava certo. Mas a gente tinha isso, assim... Eu lembro que eu fui fazer um show no Beverly e o Robson falou assim... Cara, quando você começa o assunto, até a hora que vem a piada, tá muito longo. Diminui esse comecinho, porque às vezes, quando você chega na hora da piada, a pessoa já esqueceu como começou essa história. Mas não era tipo assim, o setup tá longo pra chegar no punch. Era tipo, a história tá... Quando chega no final, o começo já passou. Porque não tinha ninguém fazendo, né? Técnica, né? Era observação total, né? Todo mundo, super observação. O Murilo Gun fazia também já lá no Nordeste. E o Gun fazia uma coisa que eu acho genial. Só podia ser da cabeça do Murilo Gun. Que ele fazia o cover do Seinfeld. Ele pegava as piadas do Seinfeld e fazia todas no palco. Porque ele falava assim... Tem cover do Guns N' Roses, tem cover do Jota Quest, tem cover dos Titãs. Por que não pode ter cover de comediante? Fala, caralho, é genial essa ideia, não é? É genial. É a cara dele, né? É a cara dele. E aí, como não tinha uma referência, a referência era o Seinfeld, basicamente, o que rolava é que... E o Rafinha fez isso também um pouco. Que era, vou contar uma piada que eu escrevi e uma piada do Seinfeld. Por que estão rindo dessa aqui e não estão rindo da que eu escrevi? O que eu tenho que mudar na minha?
Será que é as palavras? Será que é a contagem de palavras? O que é? Então era super observação. Então acho que por isso que o stand-up naquele tempo era super observacional de tudo. Ah, então peraí, se eu observar tal coisa, que o Seinfeld é super isso. O Cláudio Torres Gonzaga é super observacional. Então ele é o cara que tem uma piada incrível do Cláudio que ele fala... Sabe aquele... Quando você chega num prédio que só tem 2 andares e o elevador, e aí tem um botão sobe e desce, tinha que ter só um botão escrito vai. É do caralho, que é tipo, caralho, é o botão. E outra piada de elevador dele é... Por que tem aquela placa escrito assim... confira se o elevador está no andar. Se a pessoa não vai conseguir ver o elevador, a placa ele com certeza não vai ver, cara. Abriu a porta, a pessoa não conseguiu ver que o elevador não tá ali, porra, a placa muito menos. Então, assim, cara, umas observações da vida, assim. Porque, e até a terceira, a nossa geração ali, quarta, a nossa referência começou a ser esses caras. Porque não tinha... Hoje você vai ver, toda semana tem um especial na Netflix, tem coisa sendo legendada lá de fora. Exato. Tem muito mais acesso, né? E aí a pessoa conta assim, não, eu vivi tal coisa e vou contar pra vocês agora. O novo show do Porchat, que eu não assisti ainda, mas uma amiga minha assistiu e falou, cara, assistiu em Goiânia, e falou, cara, o show do Porchat contando das viagens dele é incrível. Eu não tenho dúvida, que o Porchat é incrível desde sempre. Conheci o Porchat, ele era roteirista do Zorra Total, gordinho, roteirista do Zorra. Super engraçado, depois fui ver ele no Comédia em Pé, sensacional. Mas aparentemente o novo show do Porchat é o Porchat contando todas as histórias de viagem. Nada mais storytelling do que isso, né? E o show chama alguma coisa de história por causa do programa também, né? Sim. Acho que o show chama alguma coisa de história. Então é isso. Que é isso, e é sensacional. E o Porchat é incrível fazendo isso, contando história. Então eu acho que ao longo do tempo o stand-up foi abrindo essa vertente, que é o Bill Cosby desde sempre. O Bill Cosby sempre foi esse cara. E sem palavrão. Porque ele é um cara do bem, né? Porque não quer dizer porra nenhuma. Finalmente as pessoas começaram a entender que uma piada é uma piada e que não é a postura do comediante que disse isso é bom ou não, né? Que eu até falei lá no Vilela. O Frejá não vai dançar tango no teto. Ele não vai a pé do Rio ao Salvador. É mentira dele. Ele fala aquilo pra você, fala, nossa, que poesia maneira. Então a gente mente pra trazer a risada. Galera, porra. Humor.